Olá, meu nome é Lauren Cruz e hoje eu vim apresentar o trabalho intitulado Análise da Evolução e Dinâmica da Floresta do Mangue na Baía da Babitonga, Santa Catarina, Brasil, que tem como autores eu, Lauren Cruz, Mayara Werner, Luiz Pedro Almeida e Antônio Henrique Klein, e está inserido no projeto Subida do Nível do Mar e a Baía da Babitonga, uma abordagem ecomorfodinâmica para prever e mitigar impactos, também chamado Bay Squeeze, que tem financiamento do CNPq. O conteúdo desse trabalho está dividido em introdução justificativa, objetivos, materiais e métodos, resultados de discussão e considerações finais. Então, o manguezal é um ecossistema costeiro de grande importância que tem a capacidade de aprisionar CO2 e diminuir a vulnerabilidade costeira através da atenuação de ondas e da fixação do solo, reduzindo a erosão. Essa imagem resume a dinâmica do manguezal, em que na primeira situação não há variações do nível do mar, e então não há mudança na posição do mangue. Já na segunda há o recuo do nível do mar, então a colonização do mangue tende a ir em direção ao mar. Na terceira, existe a subida do nível do mar, então a migração do mangue tende a ir em direção ao continente. Só que com a crescente urbanização das áreas costeiras, o que acontece é que normalmente existe uma barreira que inviabiliza a migração do mangue em direção ao continente. E quando isso acontece, há a compressão do manguezal entre a área urbana e o mar, o chamado coastal squeeze. A área de estudo desse trabalho é a Baía da Babitonga, localizada no norte de Santa Catarina, no Brasil. Ela representa 80% do manguezal do estado. E as principais espécies de mangue encontradas são mangue preto, mangue vermelho e mangue branco. Lá existe uma pressão antrópica por turismo, indústria e expansão urbana, principalmente na cidade de Joinville, que é uma das cidades em que a Baía da Babitonga está incluída. Como objetivos desse trabalho se tem avaliar a evolução do manguezal, da área urbana e da linha de costa e investigar o processo de coastal squeeze. Para isso, algumas análises são necessárias. São elas: a análise da mudança da cobertura do solo na Baía da Babitonga na faixa costeira de 5 km, partindo da linha de costa em direção ao continente, análise da mudança da área do manguezal e de fragmentação do manguezal e análise das variações da linha de costa na Baía. Esse fluxograma traz os materiais e métodos utilizados no trabalho. Então, como material inicial, tem os mosaicos anuais da cobertura de solo de 1975 a 2019, produto do Map Biomas na versão 5. Foi feito o recorte da área de estudo no QGIS e também a divisão dos setores para uma análise mais aprofundada da Baía. Então, o que foi feito foi a quantificação em quilômetros quadrados de cada classe classificada pelo Map Biomas. Foi feita também uma análise da quantidade de polígonos do manguezal, ou seja, de fragmentos de mangue em cada ano, através do plugin do QGIS, o LECOS. Paralelamente a isso, foi feita a digitalização manual da linha de costa, através de imagens Landsat, e também a análise de variação temporal da linha de costa, através do plugin da SAS. Foi feita uma integração de produtos da variação da linha de costa e da cobertura do solo por essas feições criadas pelo DSS, os transectos, e esse processo foi feito no QGIS. Então, como primeiros resultados, tem as mudanças na cobertura do solo para a Baía da Babitonga. Aqui uma comparação entre 1985 e 2019. Se nota um avanço dessa área vermelha aqui, que é a infraestrutura urbana, principalmente na parte de Joinville, mas também em outros pontos da Baía. Esse aumento foi de 49 km². Também há um aumento nessa parte amarelada aqui, que é a pastagem, principalmente nessa parte norte da Baía, e a diminuição de 78 km² da formação florestal. Nesse gráfico de diferenças cumulativas das áreas de cada classe em km² ao longo dos anos, se pode afirmar o que foi visto na última imagem: um avanço bem grande da infraestrutura urbana na Baía, uma diminuição da formação florestal e também um aumento da pastagem no início do período, seguido de uma certa estabilidade dessa classe, além de uma variação não tão grande das outras classes. Aqui temos a mudança do manguezal, que em 1985 tinha uma área de 51 km², e em 2019 essa área foi para 37 km², e houve uma perda então de 27% em comparação dessas duas datas. Aqui a gente pode ver o comportamento do mangue, que tem uma boa variabilidade temporal, mas que desde 2007 está em tendência negativa, principalmente nos anos de 2015 a 2017, em que houve um ataque de uma praga ao mangue da Baía. Através dessas imagens é possível ver o efeito da praga que atingiu o manguezal entre 2015 e 2017. Essa praga atingiu o manguezal através da desfoliação e, com uma imagem anterior e uma posterior ao ataque, no setor de Joinville, é possível ver os efeitos causados por essa praga. Aqui, para as mudanças do mangue por setor, sendo a divisão de setores mostrada aqui à direita, nós tivemos que o canal central e o linguado tiveram uma maior estabilidade ao longo do tempo, enquanto Joinville, aqui representado em verde, tem uma tendência negativa desde 2012, principalmente entre os anos de 2015 e 2017, quando houve o ataque da praga, mostrando que esse foi o setor mais afetado por ela. E aqui temos o canal do Palmital em vermelho, onde se mostra uma grande variabilidade temporal e uma tendência negativa. Quanto à evolução da linha de costa, com classificação feita através desses valores,
se notou que Canal Central e Linguado apresentam maior porcentagem de estabilidade ou acreção, enquanto o setor do Palmital e Joinville tem uma porcentagem de erosão proporcional à de estabilidade e acreção. Aqui nós temos uma comparação entre os anos de 1985 e 2019 sobre mangue e urbanização feita por transectos nessa área, em que se mostra o avanço da área urbana e a diminuição do mangue em alguns dos transectos. Também foi calculada a taxa de avanço da área urbana e da linha de costa em metros por ano, e o que se concluiu é que o avanço da área urbana é mais acentuado que o recuo da linha de costa. E isso, futuramente, caso haja o avanço da linha de costa, poderia resultar no processo de coastal squeeze. Com as considerações finais sobre a cobertura do solo, se tem o aumento da área urbana e da pastagem e a diminuição das formações florestais entre 1985 e 2019. Quanto ao manguezal, totalizou uma perda de quase 14 km², sendo 8,5 km² perdidos entre 2015 e 2017. O mangue atualmente se mostra estável, mas não tem a recuperação dessa perda. Quanto à fragmentação, os anos de maiores perdas de área coincidiram com os anos de maior quantidade de polígonos segmentados, ou seja, de fragmentação. Já quanto à linha de costa, os setores de Linguado e Canal Central se mostram mais propensos à estabilidade. E quanto ao coastal squeeze, há o avanço da área urbana em direção ao limite continental do mangue, que é mais significativo que o recuo da linha de costa, fazendo com que futuramente, caso haja o avanço da linha de costa, haja o processo de coastal squeeze. Sendo assim, muito obrigada pela atenção, fico à disposição para qualquer dúvida e um bom evento a todos.